Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou responder a pergunta de uma seguidora que colocou assim para mim: Thalita, me ajuda por favor. Distensão abdominal, estufamento, arroto na maioria das refeições, cansaço. Eu continuo com o intestino desregulado, uma hora ele está constipado, outra hora ele está normal e eu já não estou mais consumindo nem glúten nem lactose. O que pode ser? Então vamos lá, porque essa dúvida aqui é algo que eu recebo com muita frequência de muitas pessoas. Elas sempre falam assim: Thalita, já tirei glúten, já tirei lactose, mesmo assim estou com gases, estou com distensão, eu não melhoro. O que mais pode ser? Então, a primeira coisa é a gente entender que nem tudo é culpa do glúten e da lactose, tá? Então, é lógico que a gente já sabe que muitas pessoas, com o envelhecer do organismo, acabam desenvolvendo uma intolerância à lactose, tá? Então, isso é algo bem normal de acontecer. Mas se fosse só uma intolerância à lactose, ao você reduzir o consumo da lactose, você não teria esses sintomas, né? E aqui ela coloca que ela tem distensão, estufamento e arroto na maioria das refeições. Então, isso já mostra o quê? Que o seu sistema digestivo não está conseguindo processar corretamente esse alimento, não está conseguindo fazer uma boa digestão. E aí a gente tem que pensar no porquê. Então, vamos lá, vamos pensar aqui. Primeira coisa que a gente tem que ajustar é a nossa mastigação, tá? O teu estômago não tem dentes, a gente já ouviu essa frase muitas vezes, e de fato a gente precisa ajudar o nosso estômago no processo de digestão, triturando esse alimento ao máximo. Eu sempre recebo mensagem de pessoas falando, Thalita, depois que eu comecei a raspar a língua, cuidar mais da minha mastigação, tirar líquido na hora da refeição, nossa, os meus gases reduziram 50%, a minha digestão melhorou muito, não estou tendo mais estufamento, distensão abdominal, só de melhorar a mastigação. Então, a primeira coisa que precisa é cuidar disso. Segundo, pensar numa hipocloridria, numa falta de acidez gástrica. E o porquê que você pode estar com essa falta de acidez? Primeiro motivo, estresse. Então, quando eu estou sob estresse, eu estou muito ansiosa, estressada, cheia de problema, tenho questões ali que estão me incomodando na minha rotina, na minha vida, traumas, enfim, questões emocionais, isso tudo diminui a síntese de ácido clorídrico e a síntese de enzimas pancreáticas. Então, a sua capacidade digestiva pode reduzir até 70% quando você está sob estresse, certo? Então, a primeira coisa é tentar corrigir isso, curar essas feridas emocionais, tentar melhorar a sua rotina no dia a dia, enfim, manejar esse estresse de alguma forma e pensar que a hora da refeição é um momento sagrado, então você precisa respirar, sabe, se tranquilizar para ativar o teu sistema parasimpático, que vai ser importante para a secreção desses sucos gástricos, né, e sucos digestivos ali para melhorar o seu processo de digestão. Outro ponto, seria talvez interessante, então assim, já melhorei mastigação, vi que não é tanto estresse, né, enfim, sei lá, né, acho que hoje a maioria das pessoas vive sob estresse, mas enfim, buscar um gastroenterologista, porque talvez seja interessante fazer uma endoscopia nesse caso, e investigar, será que tem ali uma infecção por H. pylori, quem sabe? Então, quando eu tenho ali uma infecção por H. pylori, isso altera todo o ambiente do meu estômago, podendo gerar hipocloridria, arrotos, distensão abdominal, estufamento com quase tudo aquilo que você come, tá? Então seria interessante fazer essa investigação. Ah, não tenho ali uma infecção por H. pylori, não é isso. Então descartamos essa possibilidade. Vamos partir então para alguns exames de fezes, que inclusive eu já falei aqui. Quem sabe a gente fazer um teste de supercrescimento bacteriano para investigar se você não está com SIBO, tá? Então, o SIBO, quando eu tenho ali um aumento de bactérias no meu intestino delgado, essas bactérias elas vão atrapalhar todo o meu final do processo de digestão. Então, se eu não digiro bem, vai fermentar, vai causar gases de tensão com quase tudo que você come, certo? E aí, esse arroto, ele vem também por conta dessa pressão intraabdominal que está acontecendo ali no seu intestino delgado, causando esses gases e estufamento. Então, eu pensaria também em investigar um supercrescimento bacteriano de intestino delgado através do teste respiratório de hidrogênio expirado. Outro exame que pode ser interessante fazer seria o exame de elastase pancreática fecal. Então, a elastase, ela vai avaliar como que está a ação das enzimas pancreáticas no seu organismo, se você está produzindo, se está tendo uma boa síntese ou se tem algo ali que está atrapalhando esse processo, tanto de síntese, que pode ser uma alteração no próprio pâncreas, né? Ou um supercrescimento bacteriano, ou alguma questão gastrointestinal ali, como eu falei, atrapalhando esse final do processo de digestão, causando todos esses sintomas.
E a gente pode fazer um coprológico funcional também, que é o exame de fezes, que vai avaliar a sua função digestiva. Então, você vai coletar uma amostra total das suas fezes, vai enviar para o laboratório e ele vai avaliar o pH, se tem presença de muco, se tem restos de amido, de proteína mal digerida, enfim. Então, é importante que quando a gente vai fazer a coleta do coprológico, que a gente não esteja em uso de enzimas digestivas, tá? Porque as enzimas digestivas podem mascarar o resultado do coprológico. Já o exame de elastase, a gente pode fazer ele usando enzima digestiva. Eu até esqueci de comentar isso no vídeo anterior, quando eu falei sobre esses exames. Mas, enfim, o coprológico ele vai trazer para nós essa resposta. Vai aparecer proteína lá mal digerida nas fezes, então isso confirma aquele quadro de hipocloridria que eu falei. Vai aparecer amido, vai aparecer gordura, então isso sinaliza que a ação das enzimas pancreáticas também não está tão legal, ou pode ser sugestiva ali de você seguir com a investigação de um supercrescimento bacteriano também. Então é importante que você entenda o seguinte: quando você come e logo você estufa, então isso já mostra assim, tipo, comi, já senti aquele peso no estômago, aquele desconforto. Uma desbiose a nível de estômago. Quando eu penso numa H. pylori ali infectando aquele ambiente, isso é uma desbiose estomacal. Se eu tenho uma hipocloridria, isso também acaba aumentando o risco de proliferação de mais micro-organismos ali que podem atrapalhar essa minha digestão. Comi, tá, o alimento deu ali 1 hora, pronto, minha barriga já estufou. Então, se 1 hora depois você já tem um estufamento abdominal ali, isso mostra que é uma alteração também no intestino delgado, né? Então, o alimento mal chegou ali na primeira porçãozinha do seu intestino, você já está tendo sintoma. Então, aqueles gases geralmente ficam presos, você tem dificuldade de liberar aqueles gases e tudo mais, eles podem estar sendo produzidos ali no intestino delgado. Então, a gente pensa numa desbiose ali, que pode ser tanto bacteriana, como às vezes até uma desbiose fúngica. Então, um paciente que tomou muito antibiótico, enfim, e tudo mais, ele pode estar tendo ali uma proliferação fúngica. A gente vai cruzar com outros sinais e sintomas. Será que essa paciente também tem candidíase, tem micose, tem dermatite seborreica, outras questões que podem sinalizar fungos, né? Então, pode ser algo decorrente disso também. E aí, quando esses gases, eles não são logo depois, então, deu lá 3, 4 horas depois, então eu almocei, mas tipo lá por 4, 5 horas da tarde eu comecei a ter gases, então isso já mostra que o alimento ele está um pouquinho mais para frente, ele está lá já chegando no seu intestino grosso, mostra uma desbiose um pouquinho não tão elevada ali, intestino delgado, mas uma desbiose mais colônica, né, lá em intestino grosso, que é prejudicada até por um quadro de constipação. Então, se eu tenho intestino preso, automaticamente eu vou ter maior proliferação de micro-organismos ali que vão desequilibrar aquele ambiente. E é lógico que esse intestino desregulado, ele vem como uma consequência de uma alteração de digestão, tá? E aí, por isso que glúten e lactose, por si só tirar, não significa toda a resolução do problema, né? Então, a gente já sabe que sim, o glúten, ele aumenta a permeabilidade intestinal, é uma proteína de difícil digestão, que pode aumentar gases, distensão abdominal, tudo mais. A lactose da mesma forma. Se você tem intolerância à lactose, você reduzir a lactose com toda certeza vai ser importante, porque se aquela lactose fica mal digerida ali no seu intestino, isso aumenta a proliferação bacteriana, proliferação de fungos, então vai alterando aquele ambiente intestinal também. Então, às vezes as pessoas elas têm intolerância à lactose e elas, né, vão consumindo ali aquele alimento que às vezes até então ela não sabia que tinha, ou enfim, ela sabe, mas continua consumindo. Então, aquela lactose gerou uma alteração de desbiose. Aquela lactose mal digerida gerou uma alteração de microbiota, gerou uma desbiose. Então, eu tiro a lactose, significa que eu vou resolver o meu problema de desbiose só porque eu tirei? Não necessariamente. Então, possivelmente eu tenho que entrar ali com agentes antimicrobianos, ativos, né, para reduzir aquela carga microbiana que gerou ali. A consequência que aquela intolerância gerou, né, a gente não resolve simplesmente somente por tirar. A gente tem que fazer estratégias ali de modulação intestinal para melhorar esse ambiente intestinal, tá? Então, vejam só quantas coisas, né, eu posso investigar para tentar identificar o que está acontecendo. Essa paciente, ela poderia também, por exemplo, fazer um exame de calprotectina fecal para avaliar como que está o nível de inflamação nesse intestino? Poderia. Porque se eu faço o exame de calprotectina e ele vem elevado, aí eu tenho que seguir com a investigação para uma possível doença inflamatória intestinal. Essa paciente, ela poderia também fazer os anticorpos do glúten, antitransglutaminase, IgA, IgG, antigliadina, IgA, IgG, antiendomísio, IgA, IgG, para ver se tem produção de anticorpos contra o glúten, porque se vier, a gente pode, né, isso sinaliza uma doença celíaca, por exemplo, pode fazer também. É importante que todo paciente que tenha questões gastrointestinais, a gente faça essa avaliação dos anticorpos do glúten. A doença celíaca é algo mais raro, mas é importante fazer essa triagem para a gente ir descartando, né?
Então, não tem anticorpos positivos, descarta doença celíaca. Não tem calprotectina elevada, descarta doença inflamatória intestinal. E aí eu vou afunilando para um supercrescimento bacteriano. Não tem cibo, mas tem muita dor, sensibilidade visceral. Então, será que é uma síndrome do intestino irritável? Né? Então, é dessa forma que a gente vai chegando nas respostas, certo? E aí, possivelmente, chegando nessas respostas, a gente vai partir, então, o que eu faço para melhorar? Tem uma hipocloridria? Vou manejar o estresse, vou ver como é que está a reposição, se o zinco está bom, porque o zinco é importante para a síntese de ácido clorídrico. Eu posso começar usando um shotzinho de limão ou de vinagre de maçã antes das refeições para melhorar essa acidez gástrica. Eu posso, no caso da deficiência de enzimas pancreáticas, usar ali uma suplementação de enzimas digestivas. Então, tem um vídeo já aqui onde eu explico sobre isso, né? Fazer um pool ali de lipase, amilase, protease, para melhorar essa digestão. Às vezes a pessoa ela percebe que ela não digere tão bem as fibras, né? Então, feijão, brócolis, couve-flor, repolho. Já falei sobre aqui sobre a enzima alfa-galactosidase, né? Que é o Digelib, que é uma enzima que ajuda na digestão dessas fibras em especial. Então, tem várias coisas aqui que a gente pode fazer, né? Tem o H. pylori, então tem que tratar. Tem um supercrescimento bacteriano, preciso tratar, certo? Então, vejam quantas coisas aqui a gente tem que olhar quando o paciente relata, né? Ou quando vocês relatam esse tipo de problema, certo? E assim, gente, só para reforçar o convite, eu faço esses vídeos todos aqui de coração mesmo, porque eu quero passar conhecimento para vocês. Eu não tenho intenção aqui de ficar só promovendo curso, vendendo isso, vendendo aquilo, não. Mas eu tenho os cursos onde eu ensino como tratar, né? Então, como você identificar esses sinais e sintomas, o que isso pode representar, como que você vai fazer o tratamento da desbiose intestinal, certo? E eu sempre deixo aqui embaixo linkado. Então, se você tem um intestino mais preso, eu tenho o curso para desbiose associado à constipação. Então, lá eu vou te ajudar a tratar a desbiose, supercrescimento bacteriano, melhorar o seu processo de digestão e melhorar a regularidade ali do funcionamento do seu intestino. Eu tenho curso para quem tem intestino mais solto. Então, ali, além de você tratar desbiose, um possível supercrescimento bacteriano, hipocloridria, uma má digestão, ajudar a regular também esse trânsito intestinal que está mais acelerado, ter uma dieta mais anti-inflamatória, né? Tem o curso focado para quem tem um quadro mais fúngico. Então, eu tenho uma candidíase de repetição, micose de pele, micose de unha. Já tratei supercrescimento bacteriano, não é. Enfim, sei lá, pode ser um supercrescimento fúngico, né? Que é um diagnóstico até um pouco mais complicadinho, assim, de dar, porque não tem um exame específico que detecte. Então, tem o curso também para isso. E o curso, ele é muito prático, né? Então, você vai chegar lá, você vai entender sobre aquela condição e vai ter lá plano alimentar, rotina de suplementação, receitas, né? Então, tem aulas de receitas, tem livro de receitas, enfim, tem um material super completo ali, bem prático, para que você possa entrar, assistir as aulas e começar a aplicar para você cuidar da sua saúde intestinal. E quando você aprende as estratégias, você pode reaplicá-las, né? Então, assim, eu já até contei aqui que ao longo do meu tratamento do ano passado, eu fiz várias estratégias de modulação intestinal, né? Então, 2 meses eu fiz uma coisa, 2 meses outra, e é legal que você vai aprendendo, então você pode ir ciclando também, e aprendendo a se cuidar. O que você pode fazer? Então eu comecei a sentir que estou com mais gás, então o que eu posso fazer para melhorar, né? Quais são os exames que eu posso fazer para detectar onde está esse problema, enfim. Então, eu acho que é um conhecimento que uma vez que você tem, você leva para você, né? Para a tua vida, enfim, que você pode aplicar com você, com a sua família, enfim. Então, sempre que você precisar de um auxílio, né? Que você quiser um caminho mais direcionado, um passo a passo, o curso seria um excelente caminho para você, tá? E eu vou ficar muito feliz de ter você por lá e te ajudar por lá. É um local onde eu posso também tirar suas dúvidas, tem suporte, você deixa sempre as suas dúvidas lá, que eu sempre, né, eu pessoalmente leio todas e respondo todo mundo lá dentro da plataforma, tá bom? Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Se você gostou, curta, comente, compartilha, deixe seu like. Se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Se você quer aproveitar, deixar sua pergunta aqui, aí eu vou ler. E se for uma pergunta realmente que possa contribuir com a maioria das pessoas, eu vou trazer ela aqui em formato de vídeo ou vou responder você aqui nos comentários também. Tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus, um beijo grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!